Opa pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao Desjornalismo Esportivo. O meu nome é Vitor e estou com... Fala rapaziada, eu sou o Masson, sejam bem-vindos a mais um episódio e bora falar desse esporte maravilhoso, né? O futebol. Salve família, sou o Kawhi, voltei a pagar a conta de luz e bora falar de futebol, mano. Voltou do coma. Do como. Rapaziada, primeiro assunto, Derby Paulista. Não tem Pô, ninguém melhor pra falar do que vocês. caralho, mano. Pô, foi jogão, tá? Já começo falando isso, o maior clássico do Brasil, Corinthians e Palmeiras. Ô louco. Mano, eu posso dizer que o Corinthians jogou melhor que o Palmeiras, mereceu mais a vitória, só que esse resultado é justo também. Tipo, a gente pode ver que o Palmeiras dominou em algumas estatísticas. Só que assim, se assistindo o jogo, você vê que o Corinthians dominou, o Corinthians conseguiu atacar, coisa que a gente não viu nos outros jogos. O Fernando Lázaro, mais uma vez, conseguiu ter um bom resultado no Clássico, porque empatar com o Palmeiras é um bom resultado, né? Não dá pra negar isso, porque o Palmeiras é um time que tava invicto, ainda tá invicto, né? Porque não perdeu esse jogo, e é o maior favorito pra ganhar esse campeonato, né? O Corinthians, inclusive quando foi modificado, o Lázaro optou por sacar o Fausto Vera pra colocar o Juliano, pra gente ter mais intensidade no meio campo. Uhum, No deu primeiro certo. tempo, no primeiro tempo não tentou não dar certo, porque o Juliano mal tocava na bola, quem tava armando ali era mais o Renato Augusto. Mas no segundo tempo a gente viu que o Juliano só tava tendo uma noite ruim por causa da chuva e mostrou ser uma boa arma e inclusive deu assistência pro gol de empate do Gil. De Uhum, ponto exatamente. negativo fica o Goiaba, né? Uhum. Vacilando novamente na zaga. E um cara de 1,91 m, a gente né, não conseguir fazer o gol para um Cara, cara de. Não conseguir roubar a bola de um cara de 1,68 m é triste, né? Mostra que talvez o time não esteja treinando bola aérea, né? Isso é algo bem intrigante. Mas de resto, o Corinthians fez uma boa partida dentro das suas limitações. E minha única crítica ao Lázaro é a insistência no Romero, né? A gente tava até comentando ontem. O Corinthians tem tava com o Giovani no banco, mas ele preferiu colocar o Romero que foi inoperante o tempo que entrou, né? pois Melhor é, chance. Pode falar aí. É que o Romero, a única partida boa que ele fez foi contra o São Paulo, e a única coisa útil que ele fez foi marcar no lateral, sabe? Então, ofensivamente, o Romero tá sendo nulo, sendo que ele é atacante, tá ligado? Mas eu acho que o Corinthians pelo menos vai ter a volta dos moleques da base, né? O Biro, o Pedrinho, o. Não, o Matheus Araújo não foi, né? Mas esses dois Foi. moleques são os maiores joias do Corinthians. E eles estão voltando agora da seleção. Eles foram poupados nesse jogo, né? Porque eles acabaram de voltar. Mas eu acho que é uma boa chance do Lázaro testar nesses jogos que restam aí do Paulista, porque os moleques são bola. E o que você falou, mano, do Gil, realmente, mano, a gente vê que o Corinthians não mostra perigo nenhum na bola aérea, tanto ofensivamente quanto defensivamente, parece que o Corinthians toda a bola aérea é um perigo. Mas ainda assim, o Gil, a gente pode falar que ele é a nossa melhor opção de zaga para ser dupla do Bruno Mendes, porque o Balbuena também tá uma tristeza. Eu Não, não sei se o Balbuena falharia da forma que o Gil falhou, mas o Gil, pelo menos, ele se. Como é que é? Ele se redimiu com o gol do empate, né? Só que não era pra sair esse empate, porque não era nem pra ter saído os dois gols do Palmeiras, né? Os dois gols do Rony. Mas no geral, assim, o Corinthians jogou bem. As bolas mais difíceis do Palmeiras foram as que entraram, né? Porque foram falhas da zaga. Só que, por exemplo, o Endrick não conseguiu apresentar ameaça, o Dudu não conseguiu criar direito. E realmente foram bolas assim muito. Que foram no ponto fraco do Corinthians, que é a bola aérea. Que a gente tomou os gols. Mas o Fagner jogou muito bem, o Fábio Santos também, conseguiram anular o Hendrick. E é isso aí, mano. Mas O Corinthians. a falha do Gil foi Não, muito pode falar. feia? Foi muito feia? Não, não foi muito feia, mas tipo. É assim, um cara da experiência do Gil, sabe? Um Aham. cara que, pô, tá no Corinthians há muito tempo, o cara. Ainda mais num derby assim, pô, falhar contra o Rony é complicado, né? Tomar Aham. dois gols de cabeça do Rony é difícil. É o complicado. Corinthians. E
também é isso que tem se falado do derby. O Corinthians mostra que quando quer, pode ter essa intensidade que a gente cobra tanto, né? É um Uhum, time ativo, um time que toda hora vai brigar pela bola. O Roger Guedes ontem pra mim fez uma das melhores partidas que eu vi com a camisa do Corinthians. Mostrou realmente. raça, todo lance tava querendo tava buscando a bola. Isso se viu no Fábio Santos, isso se viu em todo mundo, né? Só que o Gil poderia ter feito uma partida melhor. E o destaque e aí também uma das decepções da noite vai pro Yuri Alberto. Você esperava muito dele, mas Pois é, mano. É, o Yuri infelizmente Alberto. É mesmo, o que aconteceu com ele? Mano, ele não aconteceu nada, na verdade, mano. Mas é que, tipo, ele tá faltando oportunidade pra ele mesmo, mano. Tipo, a única oportunidade que ele teve, ele foi atrapalhado por causa da chuva, mano. A chuva também foi o ponto Ah, negativo aí, mano. Porque choveu pra caralho em São Paulo. Apesar da Neoquímica Arena ser um estádio de ponta, assim, mano, conseguiu segurar muito bem a chuva, foi uma coisa que me impressionou. Que a janela de estádio foi muito boa. Mas mesmo assim, teve momentos assim que parecia injogável, sabe? A bola não rolava. não, tô E, ligado. e a Isso, única chance do Yuri Alberto ele não conseguiu por causa disso. isso aí aconteceu também por causa que foi coisa de meia hora antes, tava terminando o jogo Santos e Santo André, no Bruno Daniel. E, mano, tava chovendo um absurdo, assim, sabe? Então a gente já pensava que, Uhum. pô, do final do jogo pro começo do Corinthians e Palmeiras seria uma coisa bem mais complicada. Pois é, o primeiro tempo foi bem complicado, mas tipo, no segundo, quando a chuva parou, o estádio mostrou que tem uma drenagem muito boa e deu pro jogo fluir bem. Tanto que o segundo tempo eu acho que foi melhor do que o primeiro. E em 9 minutos teve gol do Roger Guedes, né? Mano, o Roger Guedes que contra o Palmeiras é um moleque embaçado, né, velho? Não Como, tem jeito. como que foi? Foi uma jogada dele? Mano, foi uma jogada, uma roubada de bola do Juliano, se eu não me engano. Uhum. Que ele tocou pro Renato Augusto e o Renato Augusto, eu achei que ele ia bater direto. Ele achou o Roger Guedes pela ponta esquerda ali e o Roger Guedes deu um chute meio de trivela e fez um golaço. Caraca, velho. Esse joga, hein? né, Ah, mano, o Roger Guedes é absurdo, mano. Mas assim, um ponto negativo dele, mano, que apesar de ele aparecer muito em jogo grande, nos últimos jogos do Corinthians é complicado, porque o Roger Guedes tá sendo o cara que tá sendo a maior arma do Corinthians ultimamente. Mas, por exemplo, em times fracos como a Portuguesa, como o São Bernardo, ele não apareceu no jogo, tá ligado? Sei. Então é complicado ele querer aparecer só em jogo grande. Né? Tipo, em jogo que em teoria não vale nada, também ele tem que mostrar o valor dele. Pra ser titular, né? Não, titular ele sempre vai ser porque não tem ninguém à altura dele no banco. Tipo, o reserva dele seria o Romero, tá ligado? Não tem cabimento isso. Então, você tinha falado que o Romero ele tava marcando na lateral e ele foi bem, né? Sim, mas isso foi só no jogo do São Paulo, que foi só pra segurar o resultado. Foi a única coisa boa que ele fez. Cara, é bizarro, porque o Romero ele já tá meio velho já, né? Pra, É tipo, 30 anos nas costas já, né? então, Acho que é isso. eu acho que esse é um dos maiores problemas do Corinthians, né? O Corinthians contratou esses dias o. Como que é o nome dele, Kawhi, que você tinha falado, do São Bernardo? Pô, mano, eu esqueci. É a revelação do São Bernardo. Isso, que fez Mano, gol. Que fez gol no Santos, inclusive. se eu falar que fez gol no Santos, eu vou falar de 30 jogadores do Campeonato Paulista, né? Não, mas assim, pô, papo reto, o gol dele foi mérito total dele, tá ligado? Grande É, parte dos gols que sai contra o Santos é falha do próprio Santos. Agora, É o Christian Barleta, acabei de ver, gente. isso, esse mesmo. Então, o Corinthians acertou a contratação dele e, pô, você vê que é um reforço pensando no futuro. Eu acho que um dos maiores problemas do Corinthians hoje é contratar jogadores que já jogaram aqui uma vez e achar que eles têm o mesmo potencial que teve há muito tempo atrás. Um dos casos é o Romero. Concordo plenamente, mano. Foi a mesma coisa com o Maicon e com o Balbuena. Isso. O Maicon até dá pra relevar porque ele tá se machucando muito, sabe? Então, e quando ele entra, assim, nessa temporada ele não fez um jogo bom. Mas na temporada passada ele ajustou o meio-campo muito bem, né? Tipo, quando ele chegou. Só que ele se lesionava a cada jogo, sabe? Era um negócio complicado. Aí eu acho que o Corinthians não vai fazer esforço pra manter nem o Maicon e nem o Balbuena, porque não tá rendendo nenhum dos dois. E eu acho que o Corinthians precisa contratar reforço urgentemente, mano, porque tá difícil a situação, tanto no banco quanto no time titular. é uma Renato Independência, né? Mano, é uma coisa que eu venho falando bastante, velho. Foi o melhor do jogo, né, na última partida.
Sim, mano. É o melhor de todos os jogos, né, mano? O melhor do Brasil, mano. Renato Augusto é fantástico, Ei, velho. calma aí, melhor do Brasil. E Não tem, não tem como não elogiar esse homem, mano. Esse tem, cara joga muita bola, tem o velho. Lucas Lima ainda pra disputar com ele aí, calma. Então, a questão é que o Corinthians tá conseguindo bem. O Corinthians está conseguindo administrar bem. Infelizmente, não tem uma peça de reposição, Renato Augusto, que afeta muito o sistema tático do Corinthians, né? Porque imagina, você é um time dependente de um jogador só. E aí, supondo, vamos poupar o Renato Augusto porque um dia a gente vai ter a final da Copa, sei lá, a final de uma Copa, a final de algum campeonato. Fica, fica uma situação ruim, entendeu? Pois é, se O, você tira o Renato Augusto, parece que ele tá jogando pra perder, né? Porque o cara carrega o time nas costas. então, e aí agora o Corinthians tem que se mudar aí no mercado, trouxe uma boa contratação. E aí a gente tem que falar também, né? Falando de boa contratação, tem que falar de São Paulo, né? Parece É, que pois o é, time né? se achou. Que goleada, hein? Cara, 5-1 eu não esperava, né, mano? Cê é É, esse louco. jogo, acho que foi no Morumbi esse jogo. Não dá pra dizer que não era esperado esse resultado, né? Porque o São Paulo tava jogando bem. A derrota pro Corinthians foi um desvio de rota, né? Acho que pode dizer assim, porque o time de São Paulo tá sendo bem encaminhado. Eu acho que o Galopo, principalmente, tá se achando muito bem nesse time. E eu acho que realmente, mano, o único defeito do São Paulo é que o Caleri não tá conseguindo fazer gol, mano. Não tá conseguindo aproveitar direito. Mas quando o Caleri voltar a fazer gol, mano, o time de São Paulo vai voltar e vai vir forte, mano. É, ele fez o primeiro gol dele contra o Santos da temporada. De cabeça, sabe? Então, tipo, pô, Pois é, realmente. mano. Realmente tá complicado esse cara. Apesar que assim. Inclusive, como você falou de. Ah, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Pode falar. É que o primeiro gol. Não, o primeiro e o segundo gol do São Paulo foi do Wellington Rato, que na minha visão foi uma baita contratação do São Paulo, mano. O Sim. Wellington Rato, que era um cara que estava sendo desejado por todos os times, fez uma baita temporada no Atlético Goianiense. Mesmo que o time que ele tava não ajudasse muito, ele conseguiu se destacar. E eu acho que, apesar de ele já estar nos seus 30 anos, né, ele demorou pra despontar no futebol brasileiro, mas é um cara que joga bem, mano. Um cara que tem tudo pra dar certo no São Paulo. O São Paulo fez bastante contratação, né, pra essa temporada. Eles. Pois é, mano, foi um mercado bem movimentado do São Paulo. Então, e fora que assim, eles já não tinham um time ruim, sabe? Se você for parar pra ver que os dois atacantes. Uhum. Tudo bem que o Luciano tá fazendo mais um de 10 ali, né, servindo. É, Mas ainda assim é considerado atacante. O São Paulo tem Luciano e Caleri, sabe? Então é simplesmente bizarro. Mas assim, a gente não chegou a falar no último programa, mas é só pra dar uma citada aqui. Teve no último final de semana, teve Santos e São Paulo no Morumbi. Foi um jogo sim, que verdade. foi 3-1 pro São Paulo. Só que assim, sendo bem sincero, eu acho que o placar ele engana muito. O placar ele engana muito, porque quem vê fala, nossa, o São Paulo humilhou. Mas não foi bem assim, né? A gente vale citar aqui que, meu, até o primeiro gol, o Santos estava dominando a partida. Dominando, você via que o Santos estava jogando bem. Depois do primeiro gol que toma, aí começa a falhar, e aí o Marcos Leonardo já sente, o Mendonça já sente. Aí começa a ficar complicado, aí vai passando mais pra frente, Nathan é expulso, o João Lucas é expulso, já perde dois laterais. Tem que chamar um zagueiro pra retrancar. Aí sim a situação complica pro Santos. Realmente, mano. E falando em Santos também, teve Santos e Santo André e resultado ruinzinho pro Santos, mesmo sendo empate, né? Pois é, um jogo fora de casa aqui no Bruno Daniel. E, mano, olhando pelas estatísticas, mano, você vê que foi um jogo pau a pau. Só que assim, a gente tá falando de Santos e Santo André, né? Não era pra ser assim, né? O que você acha aí, Então, Vitor? então, a gente tem que falar assim. Eu desde o começo venho falando que o material humano que o Santos tem é ruim, mas perto a essas equipes é bom, sabe? Você Uhum. comparar com o Santo André, você comparar com a Água Santa, você comparar com qualquer outro time de escala inferior comparado ao Santos,
sabe? É simplesmente absurdo, por causa que o Santos tem material, o Santos tem como ganhar. Só que a questão é a seguinte, a gente tem vários problemas ali que acarretam. Aí entra a questão do técnico que passa a pré-temporada inteira, que começou em novembro, pro Santos, começou em novembro. E até agora, o cara só cria uma tática. E se essa tática não dá certo, que é o que tá acontecendo, ele não tem outra, complica. Você me tem um meio campo Uhum. inexistente. Você me tem um Marcos Leonardo de atacante, que é bom jogador. Só que a bola não chega nele. Você me tem dois, três zagueiros de características lentas. Zagueiros que não dão certo. Você me tem o melhor jogador do time, que é o João Paulo, falhando em duas, três partidas seguidas, sabe? É complicado. Sim. Aí a gente, só pra falar um pouco aqui das contratações, né, que o Santos contratou e finalmente estreou três no último dia, né? O Santos teve a estreia do Joaquim. O Santos jogou em três zagueiros, então teve Bauerman, Maicon e Joaquim. Só que assim, cara, o Joaquim, ele não tem muito o que falar, sabe? Ele é aquilo, né? O cara é zagueiro, ele não tem muita atuação ali pra ofensivamente pro time. Ele fez o que podia, ele não entregou, não tem muito o que reclamar. Daniel Ruiz entrou na metade do segundo tempo, jogou muito pouco. Quem a gente pode falar que vai surpreender todo mundo aqui O Lucas Lima, é o Judas Lima, irmão. Cara, quem diria, hein? mano, o Santos no primeiro tempo, no caso ele saiu no primeiro tempo, ele saiu no segundo, no caso. Começou o segundo, ele já tava fora. Cara, primeiro tempo, o Santos teve três chutes no gol e três foi com o pé do Lucas Lima. Dois chutes do Lucas Lima e uma assistência. É absurdo você ver isso, tá ligado? Caramba, mano. É absurdo. Quem diria, né? E o Odair Helman, inclusive, até falou, né, que uma semana antes ele tava sendo chamado de burro por ter trazido o Lucas Lima. E agora tá sendo chamado de burro porque ele tirou o Lucas Lima na metade do jogo, né? Cara, O cara que tava carregando o jogo, o time. eu te juro, eu tava vendo esse jogo na faculdade. Eu tava tendo aula de introdução a relações internacionais e eu tava vendo isso. Ah, Moleque, cara, só um- a hora que o. A hora que ele tirou o Lucas Lima, quase que eu gritei de raiva. Porque o Lucas tava bem, tá ligado? Aí o Lucas Lima ele sai, acaba o jogo, dá um intervalo, e chega a repórter e pergunta: Por que que você saiu do jogo? E ele fala: eu tô bem ali de físico. Quem me tirou foi o Odair, foi escolha do Odair. Essas coisas complicam, cara. Nossa, aí é foda, mano. Crise no peixe. Oi? Crise no peixe, será? Então, não sei, mano, mas assim, a gente pensa assim, pô, se o cara ele salvou ele, tirou ele ali do segundo tempo, tem que entrar pelo menos 90 minutos, no mínimo, pra esse jogo aqui contra a Portuguesa domingo, sabe? Tipo, é obrigação. É obrigação, porque, pelo amor de Deus, é o único meio-campista do Santos hoje. É o único. É, Quem diria, quem né? Sendo diria? que. É, mano. O cara veio pra substituir o Zanocelo, né? Que Zanocelo. antes disso era substituído pelo Luan, né? Nossa Então você vê que essa senhora. sequência de meio campo do Santos é uma decadência que agora tá voltando, né? O Lucas Lima surpreendentemente tá jogando bem. Mas assim, foi um jogo, né? A gente tem que ver como é que vai ser o resto da temporada, mano. Porque a gente sabe como é, jogador no primeiro jogo quer mostrar o valor com a torcida, só que no resto da temporada que a gente vê como é que as coisas são, né? Então, e eu não vou falar o nome do programa que falou isso pra não fazer merchan, mas o Cross, ele, no podcast dele lá de futebol, ele falou: Uhum. o Santos perdeu uma das maiores oportunidades da vida, de ter Luan e Lucas Lima no mesmo meio-campo, cara. E pra ajudar o Não, e ainda Camacho teria. de volante. Então, exatamente, isso que eu ia falar, mano. Ia ter o Camacho pra dar suporte ainda, mano. Meu O Deus. Camacho. Camargo. Caramba, mano. Bom, agora Mas, vamos. isso. Ah, tem uma coisa pra falar? Não, é só pra concluir. É basicamente isso. Então, eu acho que foi um jogo que o Santos ele não mereceu ganhar, mas também o Santo André não mereceu, sabe? Eu acho que foi um jogo muito parelho e agora é só esperar o que vai ser domingo contra a Portuguesa. Certinho, então. Bom, pra dar continuidade, mano, teve um clássico aí no Rio de Janeiro, né? É Vasco e Botafogo, mano.
que foi um jogo que a gente pode ver que foi um baita de um clássico, né? Porque dois expulsos do lado do Botafogo. Então foi um jogo quente, apesar do Vasco ter dominado, ter ganhado de 2-0. Foi um clássico bem disputado até, mano. Foi, teve gol do Pedro Raul, né? E teve Uhum. gol daquele outro lá, ponta esquerda deles. Alex Teixeira, Isso, Alex Teixeira que joga, tá? bom Esse de tá bola, agora. mano. E inclusive tem aquela história, né? Que ele voltou, ele veio jogar no Vasco por causa do irmão dele, né? Era uma coisa assim. Ixi, não tô ligado não. Ele parece que ele quis jogar no Vasco pra, tipo, homenagear alguma coisa assim. Enfim, é um baita de um jogador. Pô, legal, mano. Cara, eu vi que teve uma briga no começo não, no final do primeiro tempo. Cara, foi um negócio mais bizarro que eu vi, cara, porque o Botafogo teve um expulso, o Adrielson foi expulso, que ele recebeu um cartão amarelo com 6 minutos de jogo. Com 12 minutos ele recebeu o segundo. Ah, não, ele não recebeu o segundo, não. Ele tomou vermelho direto. Meu Então você vê que Deus. o cara entrou em campo pra ser expulso, né, mano? 12 E minutos de jogo. aí, e no último minuto do primeiro tempo, o Rafael deu um soco no jogador do Vasco, não lembro quem que era, e foi expulso por má conduta, né, obviamente. Caraca. Ah, mas a Pois justiça. é. Ah, pode falar, cara, pode falar. o Vasco que fez o jogo que era para qualquer time ali fazer, né? Dominar o adversário, Aí buscou os tem os dois três, jogadores a mais, né? buscou os 3 pontos, agora tá confortável no. Confortável assim, né? Porque o Campeonato Carioca, né? O Nova Iguaçu, por enquanto, tá sendo uma das poucas surpresas, né? Então, Tudo Volta mais Redonda também. a volta redonda, Isso também. mas eu acho que a gente vai ver um pouco do mesmo, né? O É, Vasco Flamengo dominou, campeão, né? ganhou. O Flamengo acho que, né, o jogo contra o Nova Iguaçu, o Flamengo não fez um jogo pra falar tá tudo bem, não, fez um jogo pra mim já pra dar um alerta, né? O time dormiu no primeiro tempo, né? O Gabigol perdeu o pênalti, isso que foi mais, né, isso que estampou as mídias, né? O Gabigol perdeu o primeiro pênalti dele com a camisa do Flamengo. Não, não foi o primeiro. Tava na primeiro pênalti que ele perdeu com a camisa do Flamengo. Quem? Ah, nessa temporada, você tá falando. Não, o Gabigol. Não, o Gabigol perdeu o pênalti contra o Santos, pô. Ele perdeu contra o Santos, já perdeu na Libertadores e pá, não lembro. Mas ele já perdeu mais de um pênalti, inclusive. Então, não, mas pra mim Não, é bizarro ver o Gabigol perdendo pênalti. É só é bizarro. É, bizarro, realmente, mas né? Porque então, o Gabigol tá entre os melhores batedores do pênalti do Brasil. Só que ainda assim tá atrás do Fábio Santos, né? É, não quero falar muita É... coisa. então, né? E Bom, mas enfim. ficou nisso. É, esse jogo do Vasco e Botafogo não tem muito o que dizer, né? Até porque o Campeonato Carioca não disponibiliza as estatísticas pra gente, então fica complicado. Mesmo assim, mano, foi um jogo bom do Vasco, né? Fez o que devia, porque jogando em casa, com dois jogadores a mais, o mínimo era ganhar, né? O Pedro Raul, inclusive, perdeu um gol bizarro na cara do gol, sem goleiro. Conseguiu jogar pra fora Nossa. nossa, um chute bizarro. O lance, se vocês conseguirem procurar aí, mano, é bizarro de ver, principalmente falando do craque do Brasileirão, né? Do Brasileirão passado foi a revelação, foi o Pedro Raul, mano. O cara perder um gol desse é bizarro, um clássico ainda. Foi triste. Não foi ali uma batida, ele pegou na bola muito. Pegou muito mal na bola, ele pegou muito embaixo. Né? Uhum. E falando em time que. Falando em revelação, a gente tem que falar do Bahia e Fortaleza, né? É, pois é, Nossa! mano. Agora que eu vi o gol que ele perdeu, cara, parece o Angulo ano passado, jogando contra o Ceará. Tava sem. Tava sem goleiro e ele foi chutar e ele simplesmente errou. Tá ligado? É Caramba, bizarro. É mano. bizarro. Inclusive, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o Mendonça, no jogo contra o São Bento, o Santos ganhou de 1-0. O Mendonça ele perdeu um gol absurdo. Que foi, tipo, foi mais ou menos isso. Só que ele chutou pro gol, só que ele chutou sem muita força. Nossa, ele Nossa, conseguiu jogar pra fora ainda?
Não, Ou estourou no a goleiro? a bola foi pro gol, só que o goleiro pegou. Deu tempo do goleiro chegar. Nossa, que bosta, mano. Mas pode continuar sobre Fortaleza. Aham. Bom, Fortaleza foi uma. Opa, foi se uma, você quer continuar. Pode não, falar. foi uma revelação porque o Bahia tomou 3 gols do Fortaleza, 3 gols assim, no primeiro tempo. Pois é, mano, em Bahia, menos de 40 minutos. o Bahia que fez um primeiro tempo horrível e perde um jogo muito importante na Copa do Nordeste, né? Time que Pois é, o mano. Kaique, o Raul Gustavo, o Johanner Chaves, né, o time SAF, né, do Bahia, pegou um time mais entrosado do Fortaleza e perdeu, né, de uma forma Feia, né? inacreditável. Cara, foi um pouquinho vergonhoso, né? Posso falar pra Pois é. verdade. A É, gente mano, tem esse que. time do Bahia. Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Ah, beleza. É que esse time do Bahia, a gente botou muita fé por ter sido comprado, né? Então, só que eu acho que tá sendo uma grande decepção, porque apesar de ter uma média de idade muito baixa, a gente vê esse time do Bahia, tá começando um jogador muito jovem, não tá mostrando eficiência, né? Porque, por exemplo, pegou um time muito entrosado, muito bem treinado do Fortaleza e tomou uma sacolada no primeiro tempo. Porque o segundo tempo foi um jogo, assim, médio, não aconteceu nada demais. Mas o primeiro tempo foi bizarro, porque em 3 minutos saiu o gol do Thiago Galhardo, que inclusive um bom jogador, Thiago Galhardo. E aos 25 saiu o gol do Romarinho, um golaço. E ainda teve o gol do Marcelo Benevenuto para fechar o caixão, né? Então a gente vê que o trabalho do Voivoda, eu acho que é o trabalho mais extenso, né, até agora do futebol brasileiro. E tá dando muito certo até hoje, mano, porque esse time do Fortaleza é um time que tem muito jogador que dá pra dizer que é sobra de outros times, mas mesmo assim, com um bom treinador, tá dando muito certo. É, treinador dando certo. A Fortaleza, que para mim é um trabalho a longo prazo e se torna, a gente, ano passado falou-se muito daquilo do Evola, no último ano, e o cara de lanterna do brasileiro vai para Libertadores, Então, né? Bizarro, velho. só pra apontar uma coisa, eu acho que esse time do Bahia, ele tá lembrando muito o Bragantino no começo, né? É um time que ele tinha sido comprado, mas você não vê resultado, sabe? Você não via que. E engraçado por causa que assim, no final do ano passado, na pré-temporada, você viu o Bahia indo atrás de tudo quanto é reforço internacional. Tudo quanto é reforço que tinha relação com o Grupo City, que comprou eles, né? Você via até Uhum. aquele reserva, eu não vou lembrar o nome agora, aquele reserva do Manchester City, que O jogava Kaique, na. Oi? o Kaique, É ele? é brasileiro. É o que tava no City, né? É, o Kaique veio do City. Ele é Então, ex-Fluminense. Então é, justamente ele. Sabe, você vê, caramba, um time do pique do Bahia indo atrás de um reforço do City é bizarro. Pois é. Só que assim, é complicado porque o Bahia ainda se engana com jogadores aposentados, sabe? Você vê que um dos principais nomes do Bahia hoje é o Ricardo Goulart, jogando no Santos. Pelo amor de Deus, esse cara não tem mais futebol, sabe? Não tem mais condições. O Ricardo Goulart que nem entrou nesse jogo aí, mas realmente o Ricardo Goulart tá no Bahia, um time que em teoria tá investindo no futuro, é complicado, né? Porque o Ricardo Goulart é um aposentado que tá recebendo o salário do Bahia, né? Isso. E pois é, né, mano? O cara acho que não vai durar muito tempo não, acho que já vai acabar de rescindir esse ano ainda Então, Ah, e aposentar. e por outro lado a gente tem o Fortaleza, né? Que é uma equipe que, né, ela saiu da zona de abaixamento, né? E alcançou vaga na Libertadores e você vê, mano, assim, tem só pra subir, porque, cara, é uma equipe muito boa, sabe? É uma equipe muito fechada e querendo Uhum. jogar futebol, sabe? Pois é. E apesar de ter alguns nomes que são antigos, né? Tipo o Tinga, por exemplo, o Thiago Galhardo, são jogadores que estão rendendo até hoje, né? São jogadores muito longevos, pode-se dizer assim, né? Que o Tinga eu lembro que ele jogava no Internacional lá em 2005. E até Nossa! agora ele tá nativo e tá jogando bem. O Galhardo, Agora inclusive, Fortaleza. que foi um dos. Ele foi. Eu,
Eu acho que ele disputou. Sim, ele disputou artilharia com Luciano e Marinho em 2020, Sim, sim. do Brasileirão. É, jogou pra caramba, mano, no Internacional. Absurdo. Inclusive, ele era cogitado no Corinthians, na época que o Corinthians não tinha centroavante ainda, né? Nosso centroavante era o Jô. E o Thiago Galhardo era um bom nome que a gente cogitava. Uhum. Só que, assim, não dá pra dizer se é bom ou não a não vinda dele, né? Porque não dá pra saber se ele renderia a mesma coisa aqui no Corinthians que ele tá rendendo lá no Fortaleza. Mas tá jogando bem, mano. Tá sendo bem aproveitado lá. É, Bom, agora a gente pode encerrar, né? Falando de futebol brasileiro. Eu acho que os jogos mais relevantes foram esses, né? É, O Vasco, Botafogo, Bahia e Fortaleza. teve Os jogos do Paulista. umas. teve o do Teve, Fluminense e o do Vasco, né, também. é, mano, o Teve, principal mas não jogo. foi recente, né? É, então. Ah, o que dá pra comentar é o gol do Cano, golaço do meio campo, Aham. e Esse gol foi absurdo, simplesmente, cara. e simplesmente uma camisa do gol do Cano. Eu vi isso. Bizarro, cara. Cara, meu, todo respeito Caralho. aos dois torcedores do Fluminense que vão escutar isso aqui, Dois é mas, muito. cara, vergonhoso, meu. Ah, É, mano. não dá O pra. Fluminense não tem que comemorar, né, mano? Tanto que você vê que teve até um negócio ano passado que aquela bicicleta lá que o Fred entrou dentro do Maracanã e, tipo, ele pedalou de bicicleta até entrar no gol, sabe? Pra falar que foi o último gol de bicicleta dele na carreira, sabe? Uma Nossa. piadinha assim. Eles exporam essa bicicleta lá no museu do Fluminense, Não cara. acredito, mano. Eles fizeram isso, só que eles tiraram porque começaram a zoar pra caralho, mano. O torcedor do Flamengo caiu em cima, mano. É, E E tem você vê pouco. enquanto no. Você entra no Maracanã, do lado do Flamengo tem Libertadores, tem título pra caralho, do Fluminense tem uma bicicleta. Pô, parece o presente do Foda. Chaves, mano, pelo amor de Deus. falando do futebol brasileiro ainda, tem que se destacar um ponto. Inclusive, hoje teve Copa do Nordeste, Bahia e Fortaleza ganharam, né? Que você toma mais cedo. Fortaleza e Uhum. E CSA, né? Fortaleza 3-0 no CSA, bom jogo. Se falar também do Cruzeiro, que no Campeonato Mineiro tá sendo uma decepção absurda. Mano, o Absurda. É, Cruzeiro, realmente. eu tinha visto um dado. O Santos tem 7 gols na temporada. O Cruzeiro tem 4, filho. Caramba, É bizarro. Eu achava que não tinha como ter cara. pior que o Tanto Santos, mas que tem. o Cruzeiro não ganha desde dia 21, mano. Quando ganhou do Patrocinense de 2-1, cara. Nossa Cara, e o senhora. interessante é que assim, o Cruzeiro, quando você pega os jogos, o Cruzeiro ele não joga. Porque assim, quando você só vê melhores momentos, não parece, mas tipo, o Cruzeiro, ele pega Patrocinense, aí vai pegar o Atlético Clube, que é um time que tá em segundo lugar no seu grupo. Depois perde um Uhum. clássico pro América, inclusive o América tá invicto na temporada. 4 vitórias, o América tá arrasando no Mineiro, junto com o Atlético Mineiro. É o Wagner Mancini que tá lá ainda, né? É, o Mancini, outro trabalho longínquo, né? É. No. Ou o Aonde? Mancini, velho. O Mancini tá O onde? Mancini. Na América. No Coelho. Ah, tá. Ah, tá. É, filho, fala do Mancini. Ele, no caso, É. ele tinha saído do Grêmio e foi pro América, não foi? É, Direto, né? Eu acho que ele foi chutado lá do Grêmio, né? É foi isso, ele foi. picado. Só que o É que. Mancini, ele chegou a cair com o Grêmio? Eu não tô lembrando. E caiu com o Grêmio. Não. Ah, foi ele que caiu com o Grêmio? Foi ele, né? É, foi ele, aí ele pegou o América nas últimas rodadas do brasileiro e levou o América pra Sula. É, Ah, ele isso teve esse mesmo. bagulho, porque ele tava treinando o América, tava tendo uma puta de uma campanha boa. Só que aí ele decidiu sair do América, porque no Cruzeiro ele ia receber mais. E tipo, a missão dele era salvar o Cruzeiro do rebaixamento. Ele não conseguiu salvar o Cruzeiro do rebaixamento, voltou pro América e voltou jogando bem, fazendo o time jogar bem. Então a gente vê que acho que o problema era o Grêmio mesmo, mano. Pô, isso aí lembra o Lisca, mano. O Lisca saiu do esporte. Ele Nossa, daí ele precisava. tipo, ele saiu, eu não lembro que time que ele tava, aí ele foi pro esporte. Aí ele falou assim: Não, eu vou ficar no esporte porque eu confio no futebol do esporte, eu vou levantar o esporte pra Série A. O esporte Acho que não foi. fez nenhum jogo. Quantos jogos ele fez, mano, lá no Mano, Sport? ele fez muito pouco. Se eu não me engano, ele foi acho que um mês e meio só.
no Sport. Nossa, ele foi pro Santos. Isso, ele recebeu proposta pro Santos, ficou um mês no Nossa, Santos. caraca, cara. Aí é bom, hein? Cê é louco. O cara conseguiu ser odiado por duas torcidas em menos de 2 meses, mano. Foi, mano. Foi, velho. Ah, não, o pior, você sabe o pior? Tipo, é uma coisa que é bizarra assim hoje. Se eu te falar, se eu te falar que o Lisca conseguiu ser melhor que o Hellman, você acreditaria? Cara, eu acredito perfeitamente, mano. Moleque, o Lisca, Porque ele tem números melhores que o Hellman e o Hellman tá no Paulista. O Lisca disputou a Série A. isso que o Lica tinha um time pior, né, em teoria. Isso, tinha time pior, tinha time pior. Nossa senhora. É, Bom, mano. Bom, quer encerrar já o futebol brasileiro? Por mim pode ser. Bom, agora encerrar uma futebol novidade, né? No... brasileiro, eu acho que é difícil. E até na Não, Europa tá tendo futebol brasileiro, pô, o David Neres estraçalhou o Brugge na Champions. pois é, né, mano? Mas vamos falar em ordem, mano, dos jogos? Isso, vamos falar em ordem, vamos falar em ordem. Que, que agora que voltou a Champions, mano, vamos falar da Champions aqui no jornalismo. E vamos falar dos jogos de terça-feira, mano. Que teve 2 jogos, né? Milan e Tottenham e PSG e Bayern, mano. Vamos falar primeiro do Milan. Alguém Mano, viu do do Milan? Milan. Cara, o do Milan eu vou ser sincero que eu não assisti, porque tava passando ao mesmo tempo do jogo do PSG. Mas, mano, pelo que eu vi, foi um jogo sólido do Milan. É o campeão, né, da Liga Italiana. E, mano, o Tottenham é isso, né, mano? O Tottenham não tem muito o que a gente esperar muito, porque é um time que não vence. Então acho que é um resultado esperado, né? Caraca, time que É, não vence. Mano, é o Santos, mano. O Caraca, Tottenham é o Santos, só que sem título, velho. você é louco. e time que não vence. Sim. Ah, cara, o jogo do Tottenham, eu vi os melhores momentos, é bem. Foi um jogo assim, o Brahim Dias. É o Brahim Dias que fez o gol, né? Eu posso estar enganado. Foi um gol do Milan e é isso, mano. O jogo de resto, né? O Mainan e o Tatarussano fizeram umas defesas mais simples, né? Mas de resto, Uhum. cara, foi Aí um foi um gol que jogo. saiu em 7 minutos, né? Então, tipo, o jogo inteiro foi um jogo meio morto. É, foi um jogo meio morto. Mas o Milan, pra mim, coloca um pezinho nas quartas. E quando a gente fala de Tottenham, a gente não pode subestimar o Harry Kane e o Son. Então, Realmente. principalmente o jogo vai ser em Londres, então você tem que ter essa. Eu acho que o Tottenham consegue virar com muita tranquilidade. O Conte ele é um treinador que cobra muito isso dos seus jogadores, ele cobra, né, 100% de você dar tudo em campo. Então eu acho que o jogo, pra mim, é um pezinho do Milan, mas tem aberto ainda essa classificação. Então, vale destacar que entre Milan e Tottenham, ambos os times estão em quinto em cada um do seu campeonato. Só que assim, o Milan, ele tá na Série A. O Milan, ele pega o Udinese, ele pega o Torino, ele pega a Lazio, que pô, é um time bom, mas não tem comparação. O Tottenham, ele tem um campeonato muito mais difícil para se enfrentar. Ah, E você ter essa Concordo. derrota é uma parada que na Champions ainda, que é algo, pô, um campeonato mais importante que tem, é complicado. Só que assim, a gente tem que destacar também que na Série A que o Milan tá disputando, na ordem, a gente vê Napoli em primeiro, Inter em segundo, Atalanta em terceiro, Roma em quarto, Roma de Dybala, e em quinto tá o Milan. A Juventus foi parar em nono. Caramba, hein? Vocês sabem por que a Juventus foi parar em nono? Cara, pra ser sincero, eu não sei não, mano. O que aconteceu? com certeza Caso do quê? deve ser casa de aposta, né, mano? Mano, quase. A Juventus teve uma penalização, foi há um mês atrás mais ou menos, de 15 pontos, porque Ah, ela eu vi. teve questão do fair play financeiro. Aham. Mano, é bizarro. É, Nossa, inclusive, quem tá sendo ameaçado por isso é o Manchester City, né, mano? Sim,
O Sim. Manchester City pode se ferrar muito com isso, é capaz de acho que, ter os títulos revogados, tá ligado? Dos últimos anos, porque eles quebraram, estão sendo acusados de quebrar o fair play financeiro. Eles podem perder pontos, ser rebaixados automaticamente, então, tipo, uma multa pesadíssima, assim. Só que, assim, o mais provável é que não aconteça nada, porque a gente conhece o futebol, a gente conhece como é que funcionam as coisas, e o Manchester City é um time que tem dinheiro. Então, sabe como é que acontece essas coisas debaixo dos panos, né? Então, É provável que não dê, assim, no máximo vai perder uns pontos, assim, na Premier League. é complicado falar por causa que o City, ele, nessa janela, ele não foi tão ambicioso assim, né? Pelo menos nessa janela aqui. É nessa específico, não. Mas é que o Agora, City também não precisa, né? Já tem um time absurdo. justamente, o Akanji, ele tinha chego, o Akanji chegou esse ano, né, pro City, se eu não tô maluco. O zagueiro, Cara, eu acho que foi, mano. Ou foi no final do ano passado, não sei. eu vou dar uma conferida aqui. Ah, foi esse ano. Ele teve a temporada de Hum. 18 pra 22 no Borussia. 22, Bom, 23 mas ele já pegou a Premier League. Isso mesmo. da hora. Bom, agora que a gente tá. Aproveitando que a gente tá falando de time com dinheiro, mano. PSG e Bayern, mano. É um verdadeiro confronto entre um time moderno, né? Que é o PSG, um time que surgiu do nada, graças ao dinheiro. E o Bayern de Munique, que é um time tradicional, um time vencedor, que ganhou lá no Parque dos Príncipes. A gente teve ali um jogo muito. Eu confesso, eu só consegui ver o primeiro tempo, né? O segundo eu tive que sair. Mas assim, foi o primeiro tempo assim, cara, que você via que o Bayern ele pressionou muito o PSG, cara. Pressionou Muito, muito. muito. E você vê, cara, eu não vou inventar uma palavra agora, mas seria mais ou menos uma Mbappé dependência do PSG. Mano, com certeza, É mano. Eu bizarro. concordo plenamente, mano. A gente vê que o PSG chegou a fazer 2 gols no segundo tempo, quando o Mbappé entrou. Só que, mano, mesmo com o Mbappé entrando machucado, que ele tava se recuperando de lesão, entrou nesse jogo meio que com resquício da lesão, ele fez 2 gols. Os 2 gols estavam anulados, infelizmente, foram anulados, né? Porque era claramente anulado, o Mbappé estava impedido. E o Uhum. segundo foi um impedimento muito discutível, que foi aquele impedimento milimétrico, sabe? Que foi revisado pelo VAR, com aquela tecnologia nova que a gente viu na Copa. E, mano, é complicado porque, velho, a gente tem que ver como é que vai ser isso daqui pra frente, porque são impedimentos que normalmente não seriam marcados, porque é muito pequena a distância de impedimento assim, mas tem que ter esse debate sobre o que é justo, né, mano? Se, tipo, se tem que ter alguma tolerância de limite de impedimento, se todo impedimento tem que ser invalidado, mas enfim, o PSG perdeu, mesmo com o time melhorando muito com a entrada do Mbappé. Só que é aquilo, mano, o Bayern de Munique é embaçado, os caras pressionaram desde o início do jogo e não pararam, mano. Então, a gente tem que destacar aqui que, cara, é muito. É estranho a gente falar sobre essa Mbappé dependência, né? Por causa que, assim, é bizarro, por causa que o Mbappé tá no banco. Aí você fala, pô, o PSG não tem atacante. Moleque, os dois atacantes, Messi e Neymar, filho. Messi É, que nem marca, mano. cara, tá ligado? E tipo assim, e o time do PSG, eu vou falar mais do meio-campo, tal. A zaga, você já imagina, né? Marquinhos, Sérgio Ramos. Uhum. Meio-campo, Verratti, o Danilo Pereira, que ele tava ajudando muito de lateral junto com o Nuno Mendes, mas ele tava de meia. O Soler e tem um moleque chamado Zaire Emery, que ele tem 16 anos e é o jogador mais jovem a estrear em uma Jogou Champions, como titular, né? isso, como titular. Ele tem 16 anos. Ele é bom jogador e ele serviu muito pro meio campo do PSG na Liga 1. Pois é, mas a gente vê que pro moleque de 16 anos entrar no jogo de Champions é porque o técnico do PSG não confia nem um pouco no Vitinha, mano. Pra Vitinha você que ver. Mano, eu achava ele um baita de um jogador bom, só que, mano, tá tendo umas conversas aí que desde que ele chegou no PSG, o clima do vestiário piorou muito. Ele e mais um jogador que eu não vou lembrar o nome, quando eles chegaram, parece que o clima piorou, tá tendo briga, esse tipo de coisa. E dá Caraca. pra perceber que o problema do PSG é interno, mano. É,
primeiro do jogo, né? Minha visão, que eu assisti esse jogo completo. O meu, literalmente, eu cheguei em casa, liguei a TV, eu vi o PSG, mesmo dizer assim, ele não era o PSG, sabe? Você não sente o estilo do PSG, né? Um time que vai botar medo em todo mundo porque contratou muita reforço. Não, você não viu o PSG ali. Eu acho que eu vi um time que nem o Marcelo Bettler fala. Ele falou uma vez, o Marcelo Bettler foi no podcast e falou assim. Ele também falou no vídeo dele. O PSG tem um problema que é o cara joga o campeonato francês sendo campeão. Exatamente, exatamente. Eu vi isso daí também. E aí, e isso se provou. O PSG ele vai jogar os grandes jogos sem preparo físico. É verdade. Tipo, mano, eu vi o Pavard conseguindo dar nó tático no Neymar, tá ligado? Tipo, o Nagelsmann, ele tem dedo do Nagelsmann ali, mas, cara, é muito errado, tá ligado? Você parar pra pensar que o time, ele monotático do Pavard, Pavard que não joga bem desde a Copa de 18, foi pro Bayern, não Pois tá é, né? jogando bem. Aí, o time dormiu, tomou um gol do Coman aqui eu tenho que passar pano do Donnarumma. Pra mim não é falha, porque a bola quicou antes. E toda essa. Quando a bola quica antes, ela não vai. Ela mata o goleiro ali. Complica Uhum. muito. Mas a torcida não quis nem saber, botou. Daí você vê o Navas, que era um goleiro que fez milagres e milagres na Champions League, com a camisa do Real Madrid. Foi pra Premier League Tá e no, agora no Nottingham Nottingham Forest, né? Forest. É. Então, e Um time que não chega a merece ele. Diga-se de passagem, porque é um goleiro muito maior que esse time. meu filho, Demais. Demais. cara, chega a ser irônico a situação atual do PSG. Você vê que o dinheiro não é tudo no futebol, né? Falta Realmente. essa confiança, né? O Neymar fez até uma boa partida, né? Ele buscou os ataques, buscou sempre estar ali, apoiando o seu time no ataque, mas na defesa também. Mas o que pegou é o pós-jogo, né? Ele foi pro torneio falando que ele foi pro McDonald's. Pois Aí, é, né, inclusive. Não pode falar. aí que o bicho pega, né? O que eu ia falar, mano, é que o Neymar, inclusive, teve uma chance que ele chutou pro gol, o goleiro fez a defesa e no rebote ele conseguiu chutar de novo no goleiro. E, tipo, a gente vê que é um lance que não é típico do Neymar. Tipo, é um lance que ele tá cara a cara com o goleiro, ele perder assim. Então são chances que a gente vê que é falta de ritmo de jogo, é falta de preparamento. Porque o PSG é exatamente igual o Kawhi falou. Os caras, eles chegam, eles começam a temporada, eles já são campeões de um torneio. E aí o resto da temporada, os campeonatos importantes, digamos assim, eles falham, porque Não eles tão perderam a preparado, Copa né? da França. Então, exatamente. Eles perderam a Copa da França agora pro Marselha, no clássico que teve. E eles perderam de uma forma vexatória, eu diria, porque o Olympique de Marseille não tem um time no papel igual o PSG tem, sabe? Uhum. Então, em teoria, era pra ser um jogo de um time só. Não, é Mas não, o absurdo. PSG conseguiu perder. É absurdo você ver que, por exemplo, pô, o zagueiro do Olympique é o Luan Pérez, enquanto o zagueiro do PSG é o Sérgio Ramos. O Luan Pérez tava até Sérgio Ramos, O Sérgio uns Ramos anos que atrás jogando no Santos, pô. jogou, hein? Sérgio Ramos, com todo respeito ao torcedor do PSG, meu, Sérgio Ramos, se não é por ele, nosso o PSG ia ser encilhado pelo Bayern. Sérgio Ramos, concordo. Sérgio E o Ramos vinha, Bayern, e o Bayern sem o centroavante nato, porque o Choupo-Moting é, né? ele é um Cara, atacante, mas o Choupo-Moting tá muito bem, mano. ele O tá num Choupo-Moting, patamar, ele começou bem a temporada, mano. concordar com É, isso. mas é aquela, né? Não é aquele cara que não leva, tá ligado? Não tem o mesmo peso. Ele veio ali do Sim. banco de reserva, tal, inclusive ele era reserva com o Leva.
Mas ele tá bem, mas ainda assim não é aquele centroavante, sabe, absurdo, tá ligado? Pois é, tanto que a gente pode ver que desde que o Lewandowski saiu, mano, o Bayern de Munique não mudou a quantidade de gols que faz, sabe? Tipo, só que a coisa que mudou é a concentração nos gols. Porque quando o Bayern de Munique, nas temporadas passadas, quando tinha Lewandowski, todo gol que o Bayern de Munique fazia passava pelo Pedro Lewandowski. Uhum. Agora não. Os gols estão meio que diluídos, assim, por exemplo. Que a gente vê que tem muito gol do Musiala, tem muito gol do Choupo-Moting, então tem muito gol do Sul também. Então, a gente vê que a qualidade do time não muda, apesar de ter perdido uma grande estrela que foi o Lewandowski. Ele conseguiu achar. Não conseguiu achar, não, né? Ele já estava no time antes. Mas o Choupo-Moting tá substituindo bem, tá fazendo um bom papel. E eu acho que não é o melhor nome, mas é um dos melhores nomes do Bayern esse ano. Né? Por exemplo, até o Sané, né? O Sané pegou cinco Mané também. partidas, 4 gols. É absurdo. Se Ah, o você for próprio pegar Mané Champions. também. O Mané que não jogou porque tava machucado, mas, pô, um puta no reforço, É, né? o. O É, cara absurdo. carregava o Liverpool nas costas. Todo mundo achava que era o Salah, mas na verdade era o contrário, né? Era o Mané que carregava o time. Inclusive o Mané que tava sendo improvisado de centroavante no Liverpool. Tava? Ele tava e ele rendeu. É Ele verdade, rendeu. né? Uhum. Que o Roberto Firmino não tava bem, né? Aham. E o Jota, se não me engano, ele ia pra esquerda. O Jota ia pra esquerda e o Mané ia pra centroavante. O Liverpool que não tem centroavante até agora, né? Porque o Darwin Nunes não mostrou que veio. É mesmo, Darwin Núñez que seria ali o Bom, centroavante, mas né? mas voltando a falar do PSG, mano, só um disclaimer aqui, né? Que antes desse jogo do Bayern, mano, teve duas derrotas pesadas do PSG. A gente vê que no jogo anterior o PSG perdeu de 3-1 do Mônaco, pelo francesão. E antes disso teve a Copa da França, igual eu disse antes, que o PSG perdeu de 2-1 por Olympique de Marseille. Então a gente vê que a sequência do PSG não é boa e é capaz do PSG cair de novo nas oitavas de final. Eu não duvido, cara, porque esse futebol do PSG é triste de ver, sabe? Você vê que parece que não tem É criatividade medíocre, mano. nenhuma. Um time que tem Messi e Neymar, cara, não é possível que seja tão medíocre, sabe? É, É igual eu disse antes, mano. O problema é interno, velho. Não tem explicação. o Kawhi ele tinha falado uns tempos atrás, eu não sei se foi no primeiro ou segundo episódio, eu não sei se também se foi sobre o PSG, mas ele tinha falado uma coisa muito importante. Você tem muito dinheiro envolvido, você tem muita estrelinha em um mesmo time, Uhum. sabe? Isso implica muito no time, sabe? No coletivo ali é embaçado, sabe? Pois é, Eu mano. Se acho que você dá tem de muita exemplo do estrela. Flamengo. Isso, É, esse exatamente. fato do Mas o Flamengo. exemplo se aplica no mesmo lugar, cara. Mas É, é isso mesmo. só Muita. pra falar, vai. Então, o PSG tá falando de um time assim. E porque na Europa eu acho que o peso, tipo, uma estrelinha é menor, entendeu? O PSG é um time de ponta. Mas o problema é que, meu, às vezes vai chegar um momento em que a brincadeira do PSG vai acabar, né? Porque é um clube que dá prejuízo, é um clube que tem muito controverso, né, no mundo da bola, por causa Uhum. do shake, essas coisas, mas não vê, tipo, o retorno esportivo, né? Na minha opinião, o PSG não dá retorno esportivo, ele dá retorno financeiro. É, Então, se for, Pois é, mano. É porque o PSG sobrevive só de mídia, né? Se a gente for ver. Porque futebol não tá tendo. né? é. E quem não teve futebol também foi o Krug, né? O clube. Cara, o Clube Bruges, deixa eu te falar. É um time bom. Falando sério, perdeu 2-0 pro Benfica, mas assim, cara, eu acho que o Clube Bruges é um time muito legalzinho, tá ligado? Então, Ele cara, tem não, pode falar. aquele Lang, ele é ponta. Ele é ponta esquerda. Puta, gente, não tô lembrado. Enfim, ele é ponta. Cara, eu lembro que tava tendo PSG e Clube Bruges, né, era nas oitavas. O PSG Cara, perdeu esse jogo, não foi? Ou empatou? não, se não me engano, na ida empatou e na volta o PSG ganhou. Se eu não me engano. Hum, E tipo assim, cara,
o Clube Bruges jogando de igual pra igual, mano, tá ligado? Você viu uma equipe boa, sabe? É tipo, Pois é, mano. foi muito, parece besteira comparar, mas foi muito o Al Hilal, o Al Hilal jogando contra o Real Madrid. Cara, enquanto eles não tomaram gol, você vê que os caras tava fechado, tá ligado? Os caras tava jogando bem. Uhum. Tomaram gol, aí deslancharam, mas enfim. né? Ninguém, coitado, né? Brugge é um, um clube muito forte na Champions, mas no Campeonato Belga o time não vence desde janeiro, mano. Então eu acho que o Brugge já vinha, né, esse torcedor eu acho que não tinha tanta esperança, mas pelo menos o Brugge tentou, né? Infelizmente eu acho que eles vão embora, né? Que vai ser um milagre, mas vai ser um milagre impossível, se a gente for olhar, né? Então, vamos ver, né? Vai que acontece, a gente tá falando de futebol, né? Uhum. Cara, mas sendo sincero, mano, o Clube Brugge, eu não acompanho muito o campeonato belga, mas olhando assim por cima, cara, é um milagre ele estar aí na Champions ainda, cara. Porque se a gente for ver, mano, desde 2000, final de 2022, cara, eles só tiveram uma vitória. Caraca, velho. Pois é, mano. Eles, tirando esse jogo que eles ganharam no dia 29, que eles ganharam de 2-1 do Zulte Waregem, eles não ganham desde, deixa eu ver, desde 29 de 10 de 2022, cara. Meu Deus, cara. Pois é, mano. Então a gente vê que é uma situação complicada e, pois é, mano, é bem provável que eles caiam e é um milagre que eles tenham passado da fase de grupos, mano. Então, pra falar duas coisas aqui do Clube Bruges, eles estão em quarto no Campeonato Belga. Só que, cara, falando ali do elenco, mano, eu tinha esquecido de falar o nome de um jogador. É um Jutgla. Ele serve como atacante, segundo atacante, ponto esquerdo. Esse cara, ele joga muito. Ele joga muito. Ele é rápido, ele sabe finalizar bem com as duas pernas. Só que é aquilo, né? A gente tá falando de Champions. Então, Uhum. o Clube Bruges já pegou ali o Benfica, que é uma baita de uma equipe, sabe? Realmente. Então é complicado pra eles. É, é um baita resultado, foi um baita Champions pra eles, né? Líder, quando você é líder, vice-líder de grupo, né? Mas você liderou o grupo, realmente liderou o grupo inteiro, né? Foi na última rodada pra segundo, né? Pra mim, o Brugge fez uma boa campanha, né? Independente se vai ser eliminado ou não. Realmente. O Benfica que é líder da Liga de Portugal, Uhum. líder isolado, né? Seguido pelo Porto, pelo Braga. Só que, mano, o Benfica é isso aí, mano. É um time que domina muito em Portugal, vai passar de fase com certeza na Champions. Só que eu acho que não tem muita força pra ir pra frente, mano, porque tem adversários muito mais fortes. Eu acho que tá sendo uma boa campanha do Benfica, mas acho que se pegar uma semifinal é muito. A gente tem que ver assim, cara. O Benfica é papo reto. Eu sendo sincero, eu acho que se o Benfica pegar um PSG, o Benfica passa. Não, nisso eu concordo, mano, porque o PSG Isso eu tá uma concordo, desgraça, cara. cara. Cara, o Benfica, ele tem um tal de João Mário Meia. Esse cara, ele joga muito. Ele joga muito. Aí, é lógico, eu não contei o Veríssimo, eu não contei o Otamendi, que ganhou a Copa do Mundo, eu não contei o Draxler, né? Pô, o Gonçalo Ramos, principalmente, sabe? O Veríssimo tá bem lá no Benfica, mano? Não tô acompanhando muito bem, não. Mano, o Veríssimo, ele tinha machucado, daí ele voltou e ele não voltou bem de lesão. E aí o Benfica queria emprestar ele pra algum time do Brasil. Inclusive procurou o Santos. Só que é aquela, né? O Santos já falou, Já mano, sabe, né? não dá, tá ligado? Apenas. Hum. Então o Não, Veríssimo mas ele você sabe tá. pra onde ele vai, né, mano? Ai meu Deus, tô até imaginando. Time rubro-negro aí, né? É. Que passa os jogador do Santos aí. Mas, mano, Mas um time que se o Benfica pegasse, mano, não ganharia, na minha opinião, é o Borussia, mano. Que fez um bom jogo contra o Chelsea e me surpreendeu, mano, porque eu achei que o Borussia não ia ganhar esse jogo, não.
Então, eu não cheguei a ver o jogo, de verdade. Mas assim, a gente vê ali que, cara, entre Chelsea e Borussia, o material humano do Chelsea é muito melhor. Com certeza, mano. Tanto que a gente vê até nas estatísticas, mano. O Borussia foi. Parece que foi engolido, né? Porque, pô, teve menos chutes, teve menos posse de bola. Pouco menos, né? Mas teve menos posse de bola, teve menos escanteios e tal. Só que mesmo assim ganhou na raça, mano. Porque o Borussia é um time que eu acho que se assemelha muito com o Corinthians, por exemplo, no quesito de ser levantado pela torcida, mano. Porque o Borussia é Sim. um time que tem uma das melhores torcidas da Europa, na minha opinião. E conseguiu esse resultado aí na raça, mano. Que 1-0 no Chelsea não é fácil, não. Chelsea, inclusive, é uma decepção, dá pra dizer, né? Demais, Porque o demais. Chelsea contratou pra caramba e não tá tendo resultado nenhum, cara. É, e Continua sendo também sombra na Premier League. contratação que ficou marcado no gol da DM, né? Que Cê é cortou o louco. Enzo Fernandes. E aí Nossa, esse gol foi golaço pra caramba, mano. foi um golaço e aí, né, ficou nas notícias, né? 120 mil, são 80 milhões por aí que custou o ADM. E o Enzo 120. E aí o cara de 120 milhões de É, euros. Nossa. se a gente Então for ver é, os outros reforços do Chelsea, mano, por exemplo, Sterling, cara, um cara custou 70 milhões de euros, cara. Pô, como é que pode, mano? O Sterling custar 70 milhões de euros e não render nada. Sabe, nem na Premier League, nem na Champions, em lugar nenhum, cara. Apesar que assim, cara, apesar que assim, a gente tem que falar a verdade, cara. O time do Chelsea, cara, Aubameyang e Sterling, mano, é que nem você falou, não render é bizarro, sabe? Realmente. Cara, o Sterling, Ainda ele mais tem pelo bola. preço que esses caras são, né? Isso, então, e pelo Esses preço que jogadores você europeus gastou. muito overpriced, cara. Então, cara, sabe, é absurdo. Inclusive, obviamente não se compara ao nível, mas é um baita jogador. O Andrei, o volante do Andrei, Vasco, que foi pro Chelsea, agora ele vai pro. com o Palmeiras, cara. Me surpreendeu muito, velho. Assim, eu não sei se já fechou, porque eu não sei que não teve nada oficial, mas uma notícia que veio direto do Fabrício Romano, né? Eu acho que é o jornalista mais renomado do mundo. E, mano, o cara deu a canetada aí falando que o Palmeiras já fechou um contrato de 1 ano pelo Andrei Santos. Ele vai ficar até o fim da temporada. O que, na minha opinião, cara, de certa forma, uma trairagem, cara, com o Vasco. Porque o Andrei, ele tá praticamente saindo direto do Vasco pro Palmeiras, contra a vontade do torcedor do Vasco, sabe? Tipo, é uma coisa triste, mano, porque o cara é uma joia da base e já vai poder jogar direto contra o Vasco na segunda rodada do brasileiro. Nossa, mano, já. Cara, Mano. apesar que assim, é, quando ele foi pro Chelsea, ele foi definitivo? Foi, mano, ele foi comprado. E aí o Chelsea já quer emprestar pro Palmeiras. Pois é, mano. É que teve alguma coisa do visto dele que não conseguiu, assim, Ah, mas mesmo assim, cara, se o Chelsea fosse esperto mesmo, mano, já tinha ido atrás disso pra resolver esse problema e já tinha colocado o moleque no profissional, velho. é Porque o verdade. Andrei Santos joga muito, mano. Ele foi o destaque do Brasil nesse campeonato sul-americano que teve, sub-20, Metendo um monte de gol e sendo porque volante. sendo volante, mano. Volante e capitão, o cara foi vice-artilheiro do campeonato, velho. Pô, e eu não falei. Pegando atrás do Victor Roque. Então, eu não falei dos principais nomes. O Chelsea, nessa temporada, ele foi atrás do Aubameyang, ele foi atrás do Sterling e foi atrás do João Félix, mano. Do João Félix, né? Como que pode? João Félix, que tá bem, né, inclusive lá. Mas, É complicado, velho. Tipo, na Premier League ele tá bem, mas pô, mano, é difícil. O Chelsea não tá bem, tá ligado? Uhum. E o Chelsea ainda assim, mesmo com tanta contratação, ainda tá sendo o coadjuvante da Premier League, porque ainda tá atrás do Arsenal, tá atrás do Manchester City, e eu acho que ainda assim só não tá atrás do Liverpool por detalhe, porque o Liverpool tá muito mal, É, por um ponto. mas estaria atrás do Liverpool se o Liverpool tivesse mais agitado. Apesar que o Liverpool. Então, Ah, pode falar, pode não falar. pode falar. Não, é que eu ia dizer que
o Chelsea continua sendo a quarta força, mesmo recentemente tendo ganhado a Champions League. E isso, e vale destacar que o Liverpool, ele tá com uma partida a menos. Então a chance dele aumentar essa Exatamente. disparidade aí é gigantesca. E falando brevemente assim da Premier League, que teve outro jogo, teve Arsenal e Manchester City, mano. Jogaço, hein? E um baita de um jogo que o Arsenal tomou uma sapecada, mano. Tomou 3-1, fora o Bayern. E perdeu a liderança da Premier League. Mas assim, o Arsenal tá com um jogo a menos e pode recuperar. É, esperamos, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, o City toda vez campeão não dá mais. Então, eu tô torcendo muito pro Arsenal, mano. Eu acho que a chance deles entregarem é grande, mano. Eu acho que vai ser igualzinho o São Paulo, mano. Igualzinho o São Paulo, mano. Nossa, é verdade. Oh, Líder o campeonato inteiro pra entregar no final pra um time merda, cara. e papo reto, é papo reto. Falando aqui do terceiro lugar, que é o United, Uhum. teve o jogo da Liga Europa, que foi É, United United e e Barcelona. Barcelona. Cara, que jogaço, e eu vou te falar, Foi um baita do jogo, mano. United fora de casa, tá? Mereceu ganhar, e o Casemiro, o Gavi tá no bolso do Casemiro até agora. Uhum. Cê é louco. Pois é, mano. Tanto que a gente vê que teve dois gols de bola parada, né? O gol do Marcos Alonso e o do Rafinha, eu não lembro se foi também. Não, Ah, não, ou o do foi. Rafinha foi meio que. Pera, não foi bola parada. Ele cortou, ele cruzou pro Leva, o Leva não bateu e, tipo, deu a impressão que o Leva deu de letra, mas não foi. O Leva nem encostou na bola e foi gol do Rafinha de longe. Ah, entendi. Mas não foi parada. Não, é que foi dois gols de bola parada, no caso foi o gol do Marcos Alonso e o gol contra do Condé. Ah, isso, verdade. Isso mesmo. Mas, mano, foi um resultado acho que merecido, né? Não, merecido não, porque o United jogou melhor. O United merecia ganhar do Barcelona. Só que foi um resultado justo porque foi um bom jogo, mano. O Barcelona não jogou mal, não. E o United que, surpreendentemente, né, tá recuperando a boa forma depois da saída do Cristiano Ronaldo. Então, cara, inclusive, o atacante que fez gol, só que vacilou muito, é o Rashford, cara. Eu acho que o Rashford, ele tem pouca mídia e tem muita bola. Ele ainda é novo, sabe? Ele ainda vai melhorar muito ali Uhum. o desempenho individual, mas, mano, ele tem muito cara de ser craque, sabe? E o time do United tá muito Concordo, mano. legalzinho, tá muito organizadinho o time do United. Uhum. É que o Rashford no começo ele era muito criticado porque ele era o contrário, né? Ele tinha muita mídia e pouco futebol. Só que Isso, agora meio que essa mídia deu uma decaída, ele tá voltando bom futebol e tá jogando bem, mano. isso mesmo, isso mesmo. Eu tô gostando muito de ver ele jogar. Uhum. Então, Bom, acho que já dá pra encerrar, né? já O que vocês vamos acham? encerrar. Vocês querem falar alguma coisa a mais? Concluir? Mano, por mim, beleza, mano. Quer falar uma coisa, Kawhi? Oi? Meu, eu não tenho que falar, o esse é o giro da rodada, né? Pois é, mano. É isso aí. Então, é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido ou ouvido mais um episódio do Desde Jornalismo Esportivo. E até o próximo episódio. Valeu! Falou, rapaziada. Falou.